Galerinha da São Vicente do primeiro ano, dando continuidade às nossas aulas, vamos seguir com o Teorema de Tales. Certo? O Teorema de Tales é uma teoria aplicada na geometria acerca do conceito relacionado entre retas paralelas e transversais. O Teorema de Tales foi desenvolvido pelo filósofo, astrônomo e matemático grego Tales de Mileto. Ele viveu nos anos de 624 a.C. a 558 a.C. e por isso recebe esse nome, ou seja, é uma homenagem a quem desenvolveu, certo? O teorema. O experimento de Tales foi realizado através da observação de uma sombra de pirâmide. A partir disso, ele conseguiu calcular a altura da pirâmide de Quéops no Egito, com base na sombra que ela projetava. Considerando o pai da geometria descritiva, Tales contribuiu para o avanço dos estudos de razão e proporção que seguimos até os dias atuais, né? Vejam só, no Egito, devido às grandes pirâmides, despertou em Tales a curiosidade de saber a altura dessas pirâmides, né? Então, em um certo dia, certo? Ele vai perceber que a pirâmide ela projeta uma sombra. Como era impossível você medir, né, com os recursos da época, a pirâmide, então ele fez o quê? Através da projeção da sombra, ele consegue mensurar, ele consegue medir a altura real da pirâmide de Quéops, né? Esse evento ficou muito famoso e a partir daí ele começa a desenvolver conceitos de razão e proporção que são até hoje seguidos. O enunciado do Teorema de Tales é expresso pela sentença: ó, a interseção entre duas retas paralelas e transversais formam segmentos proporcionais. Vejam só, nós temos três retas que são paralelas entre si, a reta R, S e T. Paralelas, elas mantêm uma distância única, certo? Elas são paralelas e no sentido que a essa distância não há variação. Qualquer ponto que eu estabelecer na reta R e na reta S ou na reta T, eu sei que essa distância de R até S vai ser única em qualquer um desses pontos que eu estabeleça, tá? E de S até T, tá? Então essa distância é fixa, né? É um valor fixo. Aqui são retas transversais, a reta U e a reta V. Ele diz que a interseção, ou seja, esses pontinhos aqui, ó, ponto A, o ponto B e o ponto C são a interseção, né? Onde há um encontro, né, de uma reta transversal com a reta paralela, né? Ele diz que a partir dessa interseção eu posso mensurar, eu posso medir através dos segmentos proporcionais, tá? Ó, para compreender melhor o Teorema de Tales, observe a figura ao lado. Na figura ao lado, as retas transversais U e V, que a gente já viu que é U e V, interceptam as retas paralelas R, S, T. Ou seja, quem é paralelo aqui? R, S, T. Os pontos pertencentes na reta U são o A, ou seja, quando eu faço a interseção da reta U, que é uma transversal, com as paralelas R, S, T, vai formar um pontinho. Esse ponto eu chamo de A, aqui B e aqui C. E na reta V, eu vou ter os pontos D, E e F, certo? O Teorema de Tales diz o seguinte, que a distância entre A e B está para BC, assim como a distância DE está para EF, ou seja, elas são distâncias proporcionais. Parece tão óbvio, né? Você já vem aí vendo através, desde o sétimo e oitavo ano, a gente já tem uma noção aí de razão, de proporção, mas isso vai ser muito importante para conteúdos que se seguem. Uma vez que vocês fixam essa ideia da razão e da proporção, a gente vai utilizar como base para novos conhecimentos. Bom, aí lê-se, ó, A é AB, né? Está para BC, assim como DE está para EF. Então, são segmentos proporcionais. O Teorema de Tales, nos triângulos, diz o seguinte: o Teorema de Tales também é aplicado em situações que envolvem triângulos. Veja abaixo um exemplo em que se aplica o Teorema de Tales, certo? Muito bem. Eu tenho um triângulo ABC, tem uma reta S, essa reta S. Lembrem-se, as retas, geralmente elas são, a nomenclatura delas são com letras minúsculas, tá? Então, a reta S. Ela é paralela ao segmento BC. Se você traçar uma reta aqui entre o segmento BC, ela vai estar paralela à reta S, que
Ao tocar o triângulo, ela forma dois pontinhos de interseção, ó, o ponto D e o ponto E. Bom, de acordo com a semelhança do triângulo, podemos afirmar que, preste bem atenção que aqui, acompanhe o mouse, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ADE, ok? Ou AED, tanto faz. Tá? É representado da seguinte maneira, veja só, o triângulo ABC, esse triângulo maior, ele é semelhante, tá? Com esse triângulozinho menor, que é como se fosse aqui essa cabecinha, né? Que vocês estão vendo, ADE. Esse símbolozinho, esse tio, representa semelhança na linguagem matemática, tá? Então, eu posso afirmar, e aí a gente vai ver algumas propriedades que podem afirmar isso no decorrer da nossa aula, que esses triângulos são semelhantes. Por vários motivos. Pode ser por ângulos, a questão dos ângulos a gente vai ver quando é que um triângulo é semelhante ao outro, através da proporcionalidade, a proporção dos segmentos, a gente vai ver tudo isso. Veja só, seguindo o teorema de Tales, eu trouxe uns exemplos para vocês. Uma vez que vocês trabalharam uma videoaula que eu passei na semana passada, né, onde vocês tinham acesso aí a razões e proporções. Vejam só, eu tenho três retas paralelas entre si, duas retas transversais. O que diz o teorema de Tales? Diz o seguinte, que a distância desse ponto até esse está proporcional à distância desse até esse, assim como a distância de, aqui não tem os pontos, mas seria um ponto acima, né? Com esse ponto, o 20, o segmento 20, está proporcional a x. Então, eu digo, ó, 15 está para 5, assim como 20 está para x. Então, nesse caso, eu monto uma regrinha de 3, conhecidas por vocês, faço meio pelos extremos, então, 15 está para 5, assim como 20 está para 3, eu posso pegar 15 vezes x é igual a 5 vezes 20, né? Então, aí, fazendo a distribuição, então 15x é igual a 100. Então, x passa esse 15 aqui dividindo, uma vez que ele está multiplicando, passa dividindo, então ele passa a ser 100 sobre 15, isso aqui dá 6,666, ou seja, esse segmento aqui de x, ele tem uma proporcional a esse segmento 5, só que na medida 6,66, ok? Bom, quando duas retas que são transversais, elas se tocam, então você tem que seguir a reta, tá? Então eu vou dizer que x está para 1, assim como 3 está para 2. Cuidado, porque uma vez que ela forma essa interseção num ponto comum, eu tenho que seguir a proporção da reta, que é a transversal, tá? Independente se ela estiver na diagonal, se ela estiver se tocando aqui, cruzando, ou seja, tendo são retas concorrentes, certo? Então, eu vou seguir a reta. Então, vai ficar, eu sei que R, S e T são paralelas, mas aí como eu vou fazer a proporção, vou usar x está para 2? Não posso. Se eu fizer assim, vai dar errado, uma vez que eu tenho que seguir a reta que está na transversal. Então, x está para 1, assim como 3 está para 2, então x é igual a 3 meios, ou seja, se eu dividir 3 por 2, dá 1,5. Eu tenho esse outro exemplo para vocês. Retas paralelas, duas transversais. Aqui elas não se cruzam, não são concorrentes, então o que acontece? Basta fazer 4x mais 1 está para x mais 2, assim como 16 está para 18. Meio pelos extremos, em forma de x, né, que a gente cruza, né? Então, vou pegar o 18 multiplicar pelo 4x mais 1, igualar a 16 vezes x mais 2. Resolvendo a continha, 18 vezes 4x dá 72 e 18 vezes 1, fazendo a distributiva, tá? Vai dar mais 18, né? 16 vezes x, 16x, 16 vezes 2, 32. Organizando essa equaçãozinha, nós temos, passando o 16, que era positivo, ele vai para antes da igualdade negativo. Então, vai ficar 72x menos 16x. O 32 já está positivo aqui depois da igualdade, então permanece positivo. E o 18 eu vou passar para lá, ele vai ficar negativo. Então, nós temos 72 menos 16, 56x. Isso é igual a 14. Então, x é igual a 14 sobre 16, ou seja, a proporção seria de x igual a 0,25. Né? Então,
quando eu sei que x é 0,25, posso substituir para saber os valores desses segmentos, né? 4 vezes 0,5 mais 1, 0,5, aqui dá 2,25. Aqui você faz a multiplicação e você encontra o valor, ok? Semelhança de triângulos. Dois triângulos são semelhantes quando possuem os três ângulos ordenadamente congruentes, mesma medida. Congruência quer dizer mesma medida. E os lados correspondentes proporcionais. Algo que é proporcional não necessariamente é igual. Proporcional, se estabelece uma razão entre eles. Um triângulo pode ser semelhante a outro, um pode ser maior, outro pode ser menor. Certo? Não necessariamente para ser semelhante ele tem que ser igual. Cuidado. Usamos o símbolo de tiozinho, que é a semelhança, para indicar que os dois triângulos são semelhantes. Para saber quais são os lados proporcionais, primeiro devemos identificar os ângulos de mesma medida. Os lados homólogos, ou seja, os lados que correspondem, são os lados opostos a esses ângulos. Vamos lá, vejam só. Esse triângulo ABC, ele está marcado aqui, vocês podem perceber, cada ângulo ele tem uma medidazinha para identificar que são diferentes. Então, o ângulo A é um risco, o ângulo C são 2, o ângulo B são 3. Aqui nesse triângulo, que ele é pequeno, ele também vai ter, ó, o ângulo E é uma medidazinha, o ângulo F são 2 e o ângulo G são 3. O que acontece? Eu posso afirmar, né, nessa comparação de imagens, que o ângulo A corresponde a E, que o ângulo B corresponde a G e que o ângulo F corresponde a C. E os lados, vejam só, vamos pegar o lado A e o lado B, ou seja, eu tenho um risquinho com 3 risquinhos. Onde é que eu vou ter isso? Vou ter aqui, ó, um risquinho com 3 risquinhos. Então, essa medida de A até B, vamos chamar de C, ela é proporcional a F. Assim como a medida AC, que eu chamo de B, ou seja, onde eu tenho um risquinho com 2 risquinhos, vamos lá, um risquinho com 2, né? Então, é F e é AG, ou seja, essas duas medidas são proporcionais, certo? Então, nesse caso, esses triângulos, pela ilustração, eles são triângulos correspondentes, são proporcionais, semelhantes, né? E tem os seus ângulos aí que podem comprovar isso. E aí as medidas dos seus lados são proporcionais, ok? Bom, razão da proporcionalidade. Como nos triângulos semelhantes os lados homólogos são proporcionais, que é para te falar, o resultado da divisão desses lados será um valor constante. Esse valor é chamado de razão de proporcionalidade. Considere os triângulos ABC e o triângulo EFG, o maior e o menor, semelhantes, representados na figura. Muito bem, os lados A e E, A e E, B e G, ou seja, o B, cadê o B? B e G, como eu falei, né? E C e F, tá? São homólogos. Sendo assim, temos as seguintes proporções. A está para E, assim como B está para G, assim como C está para F. Ou seja, esse K é a razão, é uma constante, certo? Que pode ser para mais ou para menos, dependendo da comparação que você esteja fazendo. Por exemplo, esse triângulo é maior que esse, então se eu for trabalhar a razão, ele quantas vezes maior, né? Ou, fazendo uma pergunta de maneira diferente, quantas vezes esse triângulo FEG é menor, né? Então a gente, dependendo do ângulo, dependendo do que a gente esteja procurando, a gente vai trabalhar essa questão da razão, da semelhança, certo? Muito bem, quando é que a gente pode classificar um triângulo como semelhante a outro? Nós temos 3 casos. O primeiro caso é dos ângulos. Se um triângulo ele possui 2 ângulos iguais, o terceiro com certeza é. Uma vez, gente, vocês têm que, como a gente está unindo conhecimentos, tá? A gente tem que sempre lembrar de algumas regrinhas. Todo triângulo internamente possui 180 graus. A soma dos seus ângulos possui 180 graus. Então, se eu tenho 2 ângulos que são correspondentes, que são iguais, o terceiro com certeza é,
tá? Então, ó, veja nesse caso aqui, se eu tenho um triângulo maior, ABC, tem uma reta transversa, paralela à base. Ao ser paralela à base, eu posso afirmar que esse ângulo B é semelhante, é igual a esse ângulo D, e esse ângulo C é igual ao E. Então, o que acontece? Eu posso afirmar que eles têm os ângulos em comum, uma vez que o ângulo A é comum a eles. Então, A é comum tanto ao triângulo maior A, B e C, como é comum ao triângulo A, D e E. Então, o que acontece? Se dois ângulos são iguais, o terceiro com certeza é, tá bom? Então, somando, tem que dar 180 graus. Outro caso, segundo caso, quando nós temos lado, 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 ou seja, se eu tenho três lados iguais, então eles são semelhantes, né? Muito bem, assim, se o valor dos lados, ó, dois triângulos são semelhantes se os três lados de um são proporcionais aos três lados do outro, certo? Então, lado, lado, lado é também uma classificação de semelhança de triângulo. O último seria lado, ângulo, lado, ou seja, se eu tenho dois lados congruentes, semelhantes, e tem um ângulo, né, igual, então eu posso afirmar também que esse triângulo é semelhante. Nós vamos já ter alguns exemplos. Quando uma reta paralela a um dos lados de um triângulo intercepta os outros dois lados em pontos distintos, forma um triângulo que é semelhante ao primeiro. É esse caso aqui, como na figura, né? Então, nós temos o seguinte, nós temos um triângulo maior, tracei uma reta paralela à base, e ao traçar essa reta paralela à base, a gente incide no caso do teorema de Tales. Vocês lembram que duas retas paralelas cortadas por transversais, né, nós podemos estabelecer a razão e a proporção, ok? Então, nesse caso aqui, ó, a BC, se eu considerar como sendo uma reta transversal, as retas paralelas C e a da base BC, tá? Então, eu posso estabelecer aí a razão em proporção. Ele, observando a figura, notamos que os ângulos B e D, certo? Esses dois ângulos, e C e E são congruentes. A reta R, ela é paralela a BC, né? A reta R é paralela a BC, assim, pelo critério ângulo, ângulo, né? Os triângulos ABC e ADE são semelhantes. Bom, vamos trabalhar relações métricas do triângulo retângulo. Utilizando alguns conceitos já vistos de semelhança de triângulos, usando os conceitos do teorema de Tales, a gente vai estabelecer algumas relações que nós chamamos de relações métricas do triângulo retângulo. Triângulo retângulo muito famoso, quase sempre que a gente vai trabalhar de triângulos, a gente já ouviu falar dele, né? O triângulo retângulo é aquele que possui o ângulo reto, tá? E aí nós temos a hipotenusa, nós temos os catetos, né? Que vocês, se não viram, vão começar a ver agora. Vamos lá? Muito bem. Os triângulos que possuem um ângulo igual a 90 graus são chamados de triângulos retângulos. O lado oposto ao ângulo de 90 graus é chamado hipotenusa e os outros dois lados são chamados de catetos. Vejam só, triângulo retângulo possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Oposto, ou seja, do outro lado, olhando para ele, está quem? A hipotenusa. A hipotenusa também é o maior segmento de um triângulo retângulo, ok? Os outros dois lados nós chamamos de cateto. E aí, dependendo do ângulo que a gente está analisando, se é o B ou se é o C, nós vamos trabalhar como cateto adjacente ou cateto oposto. Mas mais para frente a gente vai ver. Viu? Bom, esse triângulo maior, ABC, eu vou traçar uma altura. Vou traçar uma altura aqui, certo? E eu vou dividi-lo em 2. Ao dividi-lo em 2, certo? Ao dividi-lo, né? Em 2, nós vamos obter triângulos semelhantes. Uma vez que eu traçando a altura, eu vou formar com a base um ângulo reto, ângulo reto, ângulo reto. E aí eu vou ter os ângulos, vejam só, o ângulo A correspondente a C, o ângulo B correspondente a essa parte do ângulo A. E aqui, ó, vocês observam, certo? É como se eu estivesse girando esse triângulo, né? Eu vou também ter B e C, ok? Ó, então aqui B, B. Aqui C,
aqui C, ok? Então, eu só apenas dividi o ângulo A, certo? Não necessariamente igual. Eu tracei a altura apenas, ok? Muito bem. Então, na base aqui, quando eu formo a base, eu vou formar um ângulo reto, uma vez que a altura é reta, né? Então, um ângulo reto. Quando eu tenho esses dois triângulos, eles são semelhantes a esse maior. Por quê, professora? Primeiro, ele já possui dois ângulos comuns. Ângulo reto e o ângulo B. Ângulo reto e o ângulo C. Ok? Então, ao estabelecer, né, essa relação, eu posso afirmar, observando as medidas dos ângulos desses três triângulos, percebemos que eles são semelhantes. Ou seja, ABC é semelhante a BH, que é semelhante a HC. Vamos olhar detalhadamente para esse triângulo maior. Veja o que eu fiz aqui. Eu tracei uma altura, certo? Que intercepta do ponto A até um ponto na hipotenusa. Separei. Ao separar, certo? Eu vou ter um triângulo com B e reto. Então, olha, imagina o seguinte, reto é 90 graus. Vamos atribuir um valor. Eu vou atribuir o valor aqui de 30 para o ângulo B, ok? Então, se aqui é 90, aqui é 30, esse é 60. Porque internamente eles têm 180 graus, ok? Aqui, o ângulo C, certo? Tracei a reta, eu formei um ângulo, um triângulo, aqui vai ser o ângulo C. O ângulo C, tá? E o ângulo A. Se aqui é 90, esse é 60, então obrigatoriamente esse aqui vai ser 30. Então, se ele é 30, esse é 60. Então, vocês observam que, usando o conceito que a gente viu de semelhança de triângulos, eles são semelhantes entre si, ok? A partir daí, eu vou estabelecer outras relações, que a gente vai chamar de relações métricas, tá? A mais conhecida delas é o teorema chamado Teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem nunca ouviu falar nisso, né? Então, eu tenho a hipotenusa, essa medida aqui, se eu colocá-la ao quadrado, ela será igual à soma dos quadrados dos catetos, ok? Então, essa relação do Teorema de Pitágoras é mais famosa. A partir daí, a gente vai estabelecer o seguinte, ó, vamos começar aqui do início. A hipotenusa vezes a altura, olha aqui a altura, esses dois triângulos aqui, ela é igual a os catetos, né, B vezes C. Se eu multiplicar a hipotenusa vezes a altura, ela vai ser igual aos catetos multiplicados entre si, ok? Bom, eu também posso estabelecer que, como aqui, ó, nesse triângulo B, isso aqui é hipotenusa, porque ela é oposta ao ângulo reto. Então, se eu colocar lá ao quadrado, então eu vou ter essa relação também, ó, B ao quadrado é igual a A vezes N. Mas que N, professora? Vejam só, quando eu peguei, tracei a altura, dividi a hipotenusa em dois segmentos, um eu vou chamar de M e outro eu vou chamar de N. Isso é a hipotenusa, tá? Então, ao fazer isso, eu posso afirmar, certo? Através eu não vou provar aqui para vocês, vocês podem até ver essas provas depois, ou no futuro, ou numa faculdade, mas eu posso dizer que é o seguinte, ó, B ao quadrado é igual a hipotenusa vezes N. Uma vez que essa relação aqui, ó, né? Então, C ao quadrado. Então, C ao quadrado será igual a hipotenusa vezes o M, né? Que é a medida que você fracionou aqui quando você traçou a altura. E que a altura ao quadrado, eu posso escrever que essa altura ao quadrado vai ser a multiplicação dos dois segmentos M vezes N. Que a hipotenusa também ela é a soma, né? A gente viu que eu só tracei a altura, dividi a hipotenusa em M e N. Então, aqui eu posso dizer que a soma desses dois é a própria hipotenusa. E, por último, o nosso teorema de Pitágoras. Continuando a nossa aula sobre triângulos, né? Eu trouxe para vocês uns exercícios, aí eu trouxe aqui, ó, congruências dos triângulos. Os triângulos são
congruentes, são semelhantes entre quando tem o caso dos lados, lado, ângulo, lado, né? Enfim, eu trouxe os 3 casos para vocês e trouxe um exercício, tá? Bom, nesse exercício nós temos 2 triângulos. Esses 2 triângulos, eu posso afirmar que eles são semelhantes, veja só, esse aqui ele tem o ângulo 72, esse tem o ângulo 72, esse tem 35, esse tem o 35. Então, eu posso afirmar que são dois ângulos iguais. Se ele tem 2 ângulos iguais, com certeza o terceiro ângulo que está faltando, ele vai ser igual um do outro. Por quê? Porque a soma dos ângulos do triângulo, eles é 180 graus, tá? Aí a pergunta é, eles são semelhantes? Justifique sua resposta. Qual é o ângulo que não aparece nas figuras? Veja lá, a resposta seria, são semelhantes porque tem 2 ângulos iguais? Simples assim, né? E o ângulo que está faltando, ó, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Logo, 72 mais 35 dá 107, então o que está faltando é a diferença. Então, 180 menos 107, 73. Então, esse ângulo que está faltando é 73, ok? Só para vocês entenderem um pouco sobre essa questão de congruência de triângulos. Nós vamos agora adentrar na relação, nas razões trigonométricas. Vou só dar uma pequena explanação para vocês. As razões ou relações trigonométricas elas estão relacionadas com os ângulos de um triângulo retângulo. As principais são seno, cosseno e tangente. As relações trigonométricas são resultados da soma do resultado da divisão entre as medidas de 2 lados de um triângulo retângulo. E por isso são chamadas de razões, tá? Vejam só. Eu tenho um triângulo retângulo e através dele, traçando a altura, dividindo a hipotenusa entre M nos segmentos N e M, aquele triângulo que a gente viu na aula anterior, certo? Ele diz o seguinte, o triângulo retângulo recebe esse nome pois apresenta um ângulo chamado de reto, que possui 90 graus. Os outros ângulos do triângulo retângulo são menores que 90 graus, chamados de ângulos agudos. A soma dos ângulos internos é de 180 graus. São informações que a gente já viu, né? Muito bem. Observe que os ângulos agudos de um triângulo retângulo são chamados de complementares. Vejam só, quando um triângulo é retângulo, então um é complementado do outro. Então aqui é 90 graus, então se aqui for 30, esse complementa com ele, vai ser 60. Então somando os outros 2 triângulos, eles valem 90 graus. Os outros 2 ângulos do triângulo. Um já é 90, que é porque ele é reto. E aí os outros 2 somados tem que dar 90. Isso a gente chama de complemento. Então 90 menos x. Então veja só. Se fosse 45, 45, 45, né? Se fosse 30, 30 e 60. Então um complementa o outro. Quando eu falo de complemento é para chegar em 90 graus. Lados do triângulo retângulo, hipotenusa e cateto. No triângulo retângulo, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto e o maior lado do triângulo. Já os catetos são os lados adjacentes que formam um ângulo de 90 graus. Note que, dependendo dos lados de referência ao ângulo, temos cateto oposto e cateto adjacente. Veja só. Hipotenusa, maior medida de um triângulo, oposto ao ângulo reto. Cateto, cateto. Se eu estivesse analisando esse ângulo aqui, ó, esse aqui em cima, cateto adjacente é aquele que forma. E o oposto é do que está do outro lado. Se eu estivesse analisando esse ângulo aqui, ó, certo? Ele adjacente, o que forma ele. O oposto, o que está do outro lado. Então, dependendo do ângulo que eu queira analisar, certo? Ele pode ser cateto oposto ou cateto adjacente. As razões trigonométricas que a gente vai aprofundar nas próximas aulas, elas são seno, cosseno e tangente. Por que razão? Porque é uma divisão. Eu vou pegar o cateto oposto, certo? Sobre a hipotenusa, chamamos de seno. Vou pegar o cosseno, cateto adjacente, sobre a hipotenusa. E vou pegar a tangente, cateto oposto, sobre o cateto adjacente. Um cateto sobre o outro, tá? Cateto oposto sobre adjacente.
E aí, não só existem essas três razões trigonométricas. Dessas três razões trigonométricas vão variar outras, cossecante, cotangente, e assim vai, e a gente vai trabalhar as outras medidas, as outras razões também aqui nessas nossas aulas, tá bom? Bom, fico por aí. Eu dei uma pequena explanação sobre o conteúdo. Eu espero que vocês acompanhem as nossas aulas. E aí, próxima aula, a gente continua com exemplos de razões trigonométricas e a gente vai adentrar também nos assuntos de estatística. E eu espero que vocês prestem bem atenção. Qualquer coisa, volta o vídeo, tá bom?